Boa tarde, estamos de volta com mais uma Ação e Reação. Hoje, quinta-feira, um frio na Baixada Santista, dia 9 de junho de 2016. Ontem o brasileiro está contente, o Brasil ganhou de 7-1 do Haiti, né? E me desculpa, né? O cara da nossa co-irmã aqui, do canal 39, do Sport TV, ele vai perguntar para o Gabigol se essa vitória de 7-1, desculpa, perdoa aquela de 7-1 com a Alemanha. O que tem a ver o Gabigol, que tinha 16 anos naquela época, responder uma pergunta dessa? Quer dizer que o 7-1 nunca para, né? Quer dizer que o Santos ganhou de 3-0 do Botafogo, vai ficar 3-0 o sarro a vida toda. Já foi, gente. Aí o Gabriel olhou para aquela dele, deve ter pensado assim, nossa, você é um gênio, né? Falou, o que importa é que nós ganhamos hoje. Aquela época já passou, né? Então é uma pergunta meio, né, meio complexa, né? Mas o brasileiro está aí, não foi, também o Haiti não é um time, né, tão assim, forte nas seleções, mas pelo menos o Brasil mostrou alguma coisinha, principalmente com os jogadores do Santos, né? Começou a colocar o jogador do Santos, já melhora a coisa, né? Já melhora a coisa, Lucas Lima, Gabigol, né? Mas enfim, hoje eu recebo com muito prazer a advogada e educadora, que a agenda dela é muito grande, ela não tem tempo de vir aqui na Ação e Reação. Você convida, ela desmarca, convida, ela desmarca, mas hoje ela veio. A Rosilma Rodan, tudo bem? Tá difícil conseguir a Rosilma aqui. Eu falo para ela vir no programa, eu insisto, não consegue marcar com a agenda dessa mulher, mas hoje ela conseguiu uma horinha para vir aqui no Ação e Reação. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui no Ação e Reação, o programa ao vivo é sempre tudo de bom, e isso aí é charme do meu amigo aqui, que sempre que ele me convida eu venho com muito prazer, porque o meu programa Jovens Pensadores é focado no jovem, né? Eu evito dar palpite, apenas apresento os jovens. E aqui é uma oportunidade que eu tenho de colocar minha opinião, minha posição sobre os vários assuntos que estão por aí. E maior prazer ainda é de estar acompanhada do meu querido colega, e sou admiradora dele há muito tempo, Dr. Nobel Soares. Nobel já apresentado, o fundador do PT na região, mas que hoje não é mais petista, né? Advogado Nobel Soares, né? Hoje também aqui participando do Ação e Reação. Então, eu quero retribuir a Rosilma, né, a consideração que ela fez à minha pessoa. E antes de começarmos o programa, estávamos conversando lá fora, e ela dizendo que a gente conviveu no Partido dos Trabalhadores à época de sua fundação, naquele momento histórico. E também estava no Partido da Estrela Vermelha, a nossa amiga Rosilma Rodan, também? Não tão importante quanto o Nobel. Nobel foi fundador, né? Foi fundador, tive a oportunidade de participar, né, da fundação, e nós lamentávamos, né, antes de entrarmos aqui para o programa, o que está acontecendo com o partido nos dias de hoje, né? Muito embora a soberba de alguns de seus membros considere que as prisões de suas lideranças nada tem a ver com eles, e continuam arrogantes, né? Alegando que se roubaram, se desviaram dinheiro público, mas isso já vem acontecendo há muito tempo. Ora, Rosilma, a gente tinha um posicionamento que o Partido dos Trabalhadores, quando criado, ele veio com a proposta de mudar, né, os costumes, a política, acabar com roubalheira, com corrupção. E no momento em que o PT acha que isso é natural, porque antes já era feito, então para que se criou mais um partido para iludir a boa-fé dos brasileiros? Boa tarde, Filete, boa tarde, telespectadores, boa tarde, Rosilma. Fico muito feliz e qualquer dia que você desejar, a gente vai participar do seu programa, tá bom? Está já intimado. Opa, já recebi a intimação, pode certificar os autos. Sobe para 18 o total de mortes no acidente de ônibus da Mogi Bertioga, né? Acidente dessa madrugada, que foi noticiado pelas nossas co-irmãs televisões regionais para 16, mas sobe para 18, infelizmente, né? Prefeitura de São Sebastião falou que vai ser feito um enterro coletivo em Boiçucanga. A imagem do acidente, esse acidente terrível na Mogi Bertioga, que é uma estrada lindíssima, né? Eu fui para o Rio de Janeiro outro dia, aí estava um congestionamento em São Paulo, eu não sei o que eu fiz, olhando num desses is da vida aí, né? Num desses programas, e acabei vindo pela Mogi Bertioga, né? Então, uma estrada lindíssima, né? Mas que é uma estrada com declive muito forte, e também é uma estrada que tem esses problemas de caminhão que não tem freio, e depois disso um caminhão bateu no carro do Corpo de Bombeiros.
Depois dessa tragédia toda, aí num caminhão com freio meia boca, bateu no carro de bombeiros. Aí a imagem do ônibus, né, que transportava estudantes da Universidade de Mogi das Cruzes e também da Universidade de Brás Cubas. Eu conheço as duas universidades, já fui dar palestra, tive na Universidade de Mogi, mas conheço a Brás Cubas também. E é uma pena, né, porque como no litoral, no nosso litoral norte não existe nenhuma universidade, as pessoas têm que se deslocar para Mogi, para Santos, enfim. E num desses ônibus coletivos aí, aconteceu essa tragédia e até agora 18 pessoas faleceram, né? Alguns estão no hospital de Bertioga, outros estão no Santo Amaro, no Guarujá, mas é uma coisa que entristece a região e nós temos aqui que, infelizmente, comentar sobre isso. Rosina, essa questão aí das estradas, da Mogi Bertioga... Quando a pessoa compra uma passagem para ser transportada por um ônibus de uma cidade para outra ou de um local para o outro, a aviação ela assume essa responsabilidade, né? Ontem mesmo eu estava acompanhando uma notícia, aliás, até ampliando um pouco essa discussão de direitos, e por isso que o meu lema é conhecer para transformar, porque as autoridades, de um modo geral, elas apostam na ignorância da população em relação a quase todos os assuntos, né? E por isso elas enganam através de palavras bem ditas, bem colocadas, bem articuladas, um monte de mentiras, né? Então, em relação a desastres de ônibus, né? Então temos a responsabilidade do poder público em relação às estradas, né? Que vemos que o poder público não cumpre com a sua obrigação de manter as estradas em perfeitas condições de segurança, porque a segurança é um direito humano fundamental e o poder público deve contribuir para isso, ainda mais num país como o nosso que se orgulha de ter um Estado grande e muitas pessoas defendem o Estado grande, só que não cobram, né? Eu vejo que essas mesmas pessoas que defendem o Estado grande e protetor não cobram das autoridades constituídas, sejam essas pessoas de que partido forem, né? Não cumprem a sua obrigação em relação a manter a segurança nas estradas. E em relação à aviação, que transporta as pessoas, ela tem a obrigação de transportar essas pessoas em plena segurança desde o início da viagem até o seu término, a sua conclusão. E ela responde objetivamente, quer dizer, o que quer dizer objetivamente? Independe de culpa, de provar culpa. Ela tem essa responsabilidade absoluta sobre o transporte em segurança dessas pessoas. E ampliando mais um pouco, ontem eu estava vendo uma notícia na televisão que a pessoa deixou o carro estacionado lá no Carrefour de São Vicente, isso aí estou falando porque foi identificado perfeitamente na reportagem, tanto no âmbito das imagens, como no âmbito da explicação da própria repórter, que o Carrefour de São Vicente tem lá uma placa dizendo que não se responsabiliza pelos danos causados aos automóveis deixados lá e também pelas coisas que estão dentro. Essa pessoa entrou com o carro, entrou apenas para pegar uma carne, parece, demorou 15 minutos dentro do supermercado. Quando ela voltou, o carro estava arrombado e levaram tudo que estava dentro, né? E depois apareceu Carrefour disse que prestou todos os atendimentos e que não tinha responsabilidade sobre o que tinha acontecido, apenas sobre o dano do carro. O que não é verdade, porque desde que você se propõe a fornecer um estacionamento para a pessoa, você está assumindo o risco. Qualquer coisa que aconteça no carro, tem que manter segurança, tem que manter guardas para proteger o carro e o que tem dentro. Você põe no estacionamento e isso aí também já é uma maneira de atrair o consumidor para aquele supermercado. O estacionamento não pode ser uma armadilha para o consumidor. E o fato de ter essa placa, inclusive apareceu um advogado esclareceu muito bem esclarecido, ao contrário de afastar a responsabilidade, pode ser usado, tire foto, se for o seu caso, tire foto, junte nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais contra a empresa, qualquer que seja ela, porque ali ele já está confessando que não tem segurança e que ele está querendo legitimar a sua omissão, né? E
continuando no papo de que as pessoas, principalmente as autoridades, apostam na ignorância das pessoas, eu fico assim, horrorizada de assistir, até me faz mal para a saúde, assistir essas sessões que tem a respeito do impeachment da presidente afastada, quando algumas pessoas lá colocam, né, ontem, por exemplo, eu assisti uma das senadoras falar que a prerrogativa de investigar a presidente e as contas da presidente seria do procurador-geral e não daquele do procurador do TCU que estava na frente deles. Quando quem conhece um pouquinho sabe que o Ministério Público, ele não é nem representado, ele é apresentado por cada um de seus membros, cada um deles tem todo o direito, toda a prerrogativa de cada um, de per si, sem qualquer delegação, poder investigar tudo que concerne, no caso, ao TCU. E isso por quê? Porque as pessoas não conhecem e aí aquelas pessoas lá jogam aquilo, né? Inclusive com uma impropriedade vocabular que não se admite num senador da República, né? A senadora repetiu várias vezes, transitada e julgada, e a gente sabe que como senadora ela jamais poderia ter cometido esse erro, que é um erro de conceito, porque é uma decisão transitada em julgado, que não admite mais recurso. Então, tudo isso fica para que as pessoas comecem a refletir que o que mais importante cada cidadão brasileiro tem que fazer é conhecer, informar-se, ler, procurar, principalmente informações que vêm de quem pensa diferente de você. Porque muitas vezes a verdade está lá. Quem pensa igual a você, às vezes omite para ficar de bem com você. E todo conhecimento, o conhecimento é poder, conhecimento liberta, conhecimento transforma. Nóbel, essa questão voltando de Brasília para Mogi Bertioga agora, também o nosso amigo aqui, nosso amigo Aldinei aqui, e o Brito, diretor da Setaporte, mandaram imagens, lógico que a imagem chegou agora, talvez comentando que o Atacadão de ontem, segundo eles, o gerente do Atacadão acionou a CT para multar um carro que estava no estacionamento, vamos supor, regulamentado para pessoas com deficiência ou idosos, né? Aqui a foto não dá para eu é um estacionamento proibido, né? Tá aqui, deixa eu ver. Estacionamento privativo. É, de idoso e deficiente. Então, é privativo. Então, mas aí eu queria saber, como advogado, essa questão da Rosilma, logicamente que a maioria dos supermercados vai enrolar o cliente vai ter que colocar uma ação na justiça, porque eles vão entender que aquele estacionamento, como não foi cobrado, mas indiretamente ele é cobrado, né? Porque se a pessoa vai fazer compra, se a pessoa vai passear na casa da tia em frente, eles não vão deixar parar. Então, de uma certa maneira, ele é cobrado, assim como a sacolinha ela é cobrada. Então, geralmente o supermercado faz, mas não indeniza o cliente também, vai ter que ir para a justiça, porque eles têm que, de uma certa maneira, eu entendo que eles têm que dar uma certa segurança. Nessa questão também, se você quiser comentar na questão do cliente que foi roubado, que a Rosilma comentou, se é uma responsabilidade do estabelecimento comercial, e também a segunda hipótese, a segunda questão é essa que o Aldinei, que o... Qual é o mercado? Não, então, essa que o Aldinei e o Brito da Setaporte falaram que o ótimo Atacadão, a CT estava aplicando multas dentro do supermercado. A imagem está na tela aí para você. Olha lá, o Atacadão, né, e os agentes da CT cumprindo sua função de multar. Eu só quero entender, né, no meu entendimento, eu não entendo se numa entidade privada, por exemplo, se a CT pode multar um carro dentro da minha clínica. Vamos lá. Seria isso que é uma coisa que eu não entendo muito, mas você como advogado pode explicar melhor. Veja bem, eu quando surgiu a CT em Santos, nos tempos... Era prefeito, o Davi Capistrano, depois ele sucedeu o Beto Mansur. Foi Davi, Beto, Theo... Não, Davi, não, mas a constituição foi Thelma, da Davi, CET Beto, foi no Papa período... Iniciou com Davi Capistrano, eu fiz uma série de críticas, depois consolidou-se a criação dessa empresa. Mas a gente, para não ser muito sangue, né? A CT hoje, ou uma cidade igual Santos, não vive sem uma CT. Talvez tinha que ter um direcionamento, mas, por exemplo, você vai ter um evento esportivo, tem que ter a CT. Tudo bem. Você vai ter... Agora, assim, talvez aquela aplicação dos 10% de multa e educação nas escolas, tal. Mas, tipo assim, hoje a cidade precisa de uma CT, né? Talvez com um direcionamento...
muitas coisas boas, algumas coisas que as pessoas não precisa concordam. moralizar a fiscalização no trânsito. Eu acho que é isso que você, Mas precisa, você precisa, quer né? dizer. Vamos lá. A questão do Brito, né? O Brito diretor do Setaporte e também do Aldinei. Flagrou e o Os dois. Flagraram a CET, que é uma empresa pública, atuando dentro dos limites de um supermercado, ou seja, uma área da iniciativa privada. Vamos considerar o supermercado o seu condomínio, onde você reside. Quem pode multar dentro do condomínio é o próprio condomínio. Se alguém estaciona fora da vaga, ocupa a vaga, enfim. Eu, ontem, por acaso, escutei no balcão de um botequim as pessoas comentando que a CET passou a atuar dentro do supermercado. Não sei se foi esse ou um outro, açaí, coisa do tipo. Do shoppings também. Segundo o Brito aqui, veja bem, segundo o Brito, o diretor do Setaporte tem credibilidade, né? Segundo o Brito, ele falou que é no Atacadão. E também aqui tem o Aldinei do Imbaré também comentando sobre essa questão. Em princípio, eu digo o seguinte, a CET só poderia atuar na fiscalização de trânsito nas vias públicas, porque ela não foi criada para atuar dentro da casa das pessoas. Pronto. É o que consta da lei que originou a criação da empresa, que lhe deu atribuições que o Código Nacional de Trânsito Brasileiro outorga aos municípios. Portanto, dentro dos limites do Código de Trânsito Brasileiro, foi feita uma lei municipal criando essa empresa, com capital municipal, etc., nomeada pelo prefeito, para quê? Fiscalizar o trânsito dentro das vias públicas do município de Santos. Batendo nisso, o que o supermercado pode fazer, por exemplo, agora, para preservar os clientes idosos, deficientes? Porque às vezes o cara, em vez de pegar uma vaga lá no fundo, ele pega uma vaga lá na frente, aí chega uma pessoa com deficiência física e já não consegue. Então, o que o supermercado pode fazer para melhorar essa questão? Eu pergunto, quem é que tem o poder de polícia? É o poder público. O particular não tem poder de polícia. Não tem. Mas ele pode estabelecer algum critério, que nem o condomínio também cria condições dentro da estrutura do prédio, da garagem do prédio, para punir aqueles condomínios que desrespeitam as regras. Mas aí vem uma multa. Sim. A síndica te dá uma advertência e depois dá uma multa. Mas como é que vai multar? Vamos supor, o cara foi comprar lá, o cara ficou lá meia hora no supermercado, 1 hora. Ele ficou usando uma vaga que não era dele, que é uma vaga mais próxima, mais legalzinha. Eu entendo sua preocupação, que é nossa. Mas como é que o supermercado pode resolver isso? Eu estou dizendo que o poder público ele atua nos limites da lei. Ele não pode exceder dos limites da lei. Se a lei, eu vou pesquisar e depois eu daria uma resposta definitiva. Em princípio, entendo que essa atuação da CET dentro do estabelecimento particular, ela é ilegal, é arbitrária, porque ela não foi criada para atuar dentro da propriedade particular, e sim nas áreas de fluxo de trânsito públicas. A CET, a empresa pública, atua nas vias de trânsito. Ora, o estacionamento interno de um mercado é como se fosse o estacionamento de um condomínio. Eu estou comparando para as pessoas poderem fazer uma avaliação. Ou de escritório de advocacia? Hein? Ou de escritório de advocacia também? No meu prédio eu tenho vaga para os meus clientes e não é a CET que vai lá, sou eu que tenho que administrar. Ora, eu posso proibir você de voltar a estacionar no meu estacionamento, se você não cumpre. Eu digo, o supermercado pode criar, por exemplo, regras proibindo aquele veículo que diz respeito à sinalização interna de utilizar-se do estacionamento. Ou quando o cara parar ali, tem alguém com uma câmera, aquele gerente que fica na frente do supermercado. Chamar a atenção, chega pro cara quando o alto-falante, anunciar para retirar. Você não sabe quando o cara é deficiente também, né? Às vezes o cara tem uma lesão na coluna, não dá para ver. Agora, aí você chega pro cara quando ele está no supermercado e fala assim, amigo, você parou na vaga deficiente, você pode dar a tua habilitação aqui, eu quero ver se você realmente precisa. Tem que ter fiscalização, como aí ele vai falar assim, eu parei por engano, né? Então o senhor faz favor, o senhor para lá. Tudo é possível, acho que as pessoas vão atender. O senhor para no lugar certo, porque senão nós vamos ser multados se não tiver essa vaga, né? Por exemplo. Beleza, né? Enfim, eu não concordo que a atividade da CET se estenda além dos limites das vias públicas. Isso aí é um absurdo. Daqui a pouco eles vão invadir o seu apartamento. Vai dizer que você sentou na cadeira errada na mesa com sua família. Se nós começarmos a permitir certos abusos, nós estamos sendo coniventes com a arbitrariedade.
E nós temos o direito e o dever de combater tudo aquilo que é E arbitrário. segundo o Brito aqui, segundo o Brito, Brito, foi o gerente do atacadão que chamou. Então, na verdade, eles tiraram a responsabilidade do supermercado de fiscalizar isso, de pôr alguém lá e falar, olha, realmente você não pode parar aqui e tal. Ali tem uma vaga, para dar educadamente uma orientação, e puseram para a CT, que é pública, né? Então, eu prometo às duas pessoas que mandaram essa queixa e a quem está nos assistindo, que eu vou aprofundar o estudo da legislação, porque até onde eu sei, até onde eu saiba, a CET foi criada para atuar nas vias públicas e não dentro dos estacionamentos particulares. Eu acho que é arbitrário. Quem foi eventualmente multado pela CET, eu recomendo que faça recurso, alegando a incompetência da empresa para atuar aonde atuou, né? Aonde puniu a pessoa, porque, infelizmente, os órgãos de trânsito brasileiros necessários, que são desde que atuem dentro da estrita legalidade, promovendo a segurança do trânsito, usando os recursos arrecadados com essas punições de radares que são aos montes, para educar, para fazer campanhas permanentes, e não somente no mês de setembro, com algumas faixas estendidas na rua, falando de queda, de acidentes. Não, a campanha de educação no trânsito tem que ser nas escolas, né, desde a criança, para quando se tornar um cidadão ou uma cidadã, ter noção de responsabilidade ao dirigir o veículo. É uma arma na mão de pessoas que não têm habilidade para conduzir o veículo. Mas o que é que você vê? Os recursos, que são 10% do valor das multas, devem ser aplicados exclusivamente em educação para o trânsito. Vocês não assistem a educação do trânsito na nossa cidade. O que vê agora estão recolocando os centenas de radares para punir mesmo, sabe? Em São Paulo, o prefeito Haddad, do PT, está sendo investigado pelo Ministério Público por ter instituído lá uma indústria de multa. Não sou eu que digo, são os próprios agentes do... Aqui não existe. Aqui não existe o pega-trouxa, né? Aqui não existe. Eu vou falar para você. Não, pega-trouxa não existe aqui. Aqui estão bem sinalizados. Em São Paulo é absurdo. Tu pode pegar até na Imigrantes aqui, tá 80. Aí tu sobe 120. Aí chega uma hora 100. Aí depois 80. Aí depois, quando começa a pôr uma placa de 100, aí tu passou não é a 100 ali, é depois que você passou da placa, mas tu tá vendo a placa, então todo mundo tem que usar óculos, porque se você tiver uma visão boa, você vê 100, é 100 depois que você atravessar aquela placa, porque antes aquela placa é 80, pô, não dá, então põe tudo 80. É padronizar, põe tudo 40, 30, ingesta 90, põe tudo 90, põe tudo 90, só põe tudo 30, que é melhor, aí os bandidos... Ninguém anda, aí os bandidos assaltam. Aí fica mais fácil para tomar tijolada, pedrada é mais fácil, né? Então põe 90 e já vai até lá em cima 90, agora 80, 100, 120. Chega uma hora que você não sabe nem que velocidade que tem, né? Queria só dar uma palavrinha aí em relação a isso. Não esqueça que eu queria dar um depoimento de uma recente punição da CET que você vai ficar estarrecido. Vocês vão ficar estarrecidos. Tá bravo com a CET ou não? Sempre estive. Mas tem coisas que eles fazem bom, né, Bruno? Não sei. Os eventos que tem de esporte, os eventos que tranca a toda a praia, obrigando você a desviar aí não é culpa deles, né? Alguém ganha com isso. Não, mas é servidor público, mas aí paga com dinheiro público para atender interesse particular. Não, mas aí eles não têm culpa, né? Não. Aí você determina que eles têm que ir lá, eles não têm culpa, Quais são os né? eventos que você quer citar? Não, tem vários eventos, triatlon em Santos, que tem vários eventos, né? Não é a CET que promove? Mas a CET, por exemplo, não é ela que promove, ela faz o evento. Mas ela tem que, por exemplo, ir lá manter a ordem. Então, por exemplo, eu entendo que uma cidade igual o Santos, Casa de Esporte, já não funciona sem a CT. Tem que ter algumas adequações. Estou falando que é dispensável os órgãos de trânsito. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que eles exageram. Eles primam mais por arrecadar do que educar. Então, em relação a isso que vocês estão falando, duas coisas. Primeiro, há um tempo atrás eu fui no Extra e eu percebi que todas aquelas vagas perto do supermercado, onde está o acesso, aquela pintura de solo dizendo que é vaga de deficiente, costumeiramente estão ocupados por carros que não têm a credencial. Isso. Aí eu fui já várias vezes conversar com a segurança do estacionamento do Carrefour, reclamando, olha, porque eu entendo que a fiscalização deva ser deles. Né? E eles me falaram que a prefeitura, isso informação do próprio segurança do Extra,
ela dá umas incertas por lá e se encontrar algum carro sem a credencial ou de idoso ou de deficiente na vaga exclusiva, eles multam o supermercado. Então, se multa o supermercado, no meu entendimento, o supermercado, até por uma questão de sobrevivência, deveria treinar aquelas pessoas, seguranças, para que fiscalizassem. O problema todo é que, como disse o meu amigo Nobel, o particular não tem poder de polícia. Veja, por isso que tudo que acontece a gente tem que analisar profundamente. Não tem poder de polícia. Então, o segurança particular do Extra, olha o absurdo. O Extra é multado porque tem gente sem credencial na vaga que exige credencial, seja deficiente... Pela CT é isso? Ou pela Polícia Militar? Ele me disse a prefeitura, ele não mencionou o CT. Prefeitura. CT, bom, pronto. então... veja só a situação. Tem que pôr gente para orientar. Só que ele põe gente para orientar, mas não tem poder de polícia. Ou seja, ele não pode punir, a segurança particular do supermercado não pode punir a pessoa que esteja na vaga sem credencial. Então, no meu entendimento, isso aí é um samba do crioulo doido, porque a prefeitura, pelo braço da CET ou não, multa o supermercado que não pode multar. Então, isso existe e é insolúvel. E por conta disso, eu tenho lido no jornal, mas, como falou meu amigo aqui, Dr. Nobel, meu colega de profissão, também não aprofundei a pesquisa, mas tanto quanto eu sei, houve modificação na legislação municipal para que a CET pudesse multar nos estacionamentos particulares, porque eles não são exatamente particulares, eles são particulares porque tem um dono privado, porém eles são abertos ao público, e na medida em que eles são abertos ao público, eles têm que seguir as regras públicas. Então fica de um lado o supermercado podendo ser multado porque não cumpre a lei, e por outro lado o supermercado também tolhido porque a sua segurança privada não tem poder de polícia. Então isso a CET agora está resolvendo, tanto que eu fui há uns 2 dias no shopping Praia Mar, que é perto da minha casa e eu vivo lá dentro, e eu me deparei com placas específicas diferenciadas agora, dizendo que se você não puser a credencial é passível de multar, porque eles estão multando mesmo dentro desses estacionamentos particulares, porém com fim público, né? Isso é uma coisa. Outra coisa também que foi falada aqui, que eu queria também meter a minha colher, é em relação à indústria de multas. E eu vi recentemente que os aplicativos que ajudam o motorista a detectar possíveis radares escondidos, eles vão ser multados R$50 mil por infração ou por informação, porque eles não podem avisar os motoristas que tem radares próximos, né? Como nós temos no Google Maps ou, enfim, outros aplicativos assim. E na mesma hora que eu soube essa notícia, eu percebi claramente que o objetivo não é alertar o motorista, e sim aplicar a multa, porque a multa virou receita. Muito bem. E isso deforma completamente o objetivo, porque o objetivo não é multar. O objetivo é avisar, alertar o motorista, e no caso de ele ser refratário, aí sim a punição. Nós vamos ter que chamar um comercial, já voltamos com mais Nobel Soares e Rosima Rodan. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem.
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação. Hoje o programa pegando fogo. A CT pode multar estacionamento? Não pode? Então, muitas perguntas aqui. Um abraço para a Nívia Cavalcante, que está vendo o programa também. Para a dona Vilma de São Vicente, que hoje não mandou perguntas. Senti falta da sua pergunta aqui, mas só mandou um abraço para o Nobel e para a Rosilma, né? Então, vamos falar dos apoiadores, que depois eles vão ficar falando no direito, nas coisas, e não dá para falar dos apoiadores depois. Então, a Rosilma que achou que não tinha intervalo no programa. Ela achou que a água Perredo que ela está tomando aqui, que o Nelson Rodrigues fez questão de implantar aqui na TV Com, né? Tá todo mundo mais magrinho aqui na TV Com, tomando água Perredo das Minas Francesas, água né? Perredo é ruim para chuchu. Então, é essa que você está tomando agora. É uma beleza, entendeu? Então, essa água Perrier aqui tem um custo. A Rosilma queria que o programa fosse direto. Adentrar, sair nos programas às 2h30, às 3 horas, entendeu? Aí o Augusto me tira do programa aqui, entendeu? Bom, vamos falar dos apoiadores? Um abraço para o pessoal da Ozan. Plano de assistência familiar. Faça igual a Daiane da TV Com, a Gisele, que ganharam
como Reale, um plano de assistência do Fábio Garibe, um plano de assistência familiar Ozan, www.ozan.com.br. Faça com o pessoal da TV Com, a dona Joana, que faz o melhor café da televisão santista, aqui da Baixada Santista, a dona Joana, né? O café maravilhoso que eu nunca consigo tomar, porque o Paulo Alberto vem com 300 no programa dele, tomam todo o café e o Filetinho só vai tomar o café com o Nobel com a Rosima no final do programa, né? Porque no começo sai o pessoal do Paulo Alberto, meu amigo capitão, tomam todo o café e não fica mais café. Mas a dona Joana já está separando um cafezinho especial para os 3 do Ação e Reação aqui, né? Então, www.ozan.com.br. Faça como a TV Com, Augusto Capô de Casa, que fez Ozan para todos os funcionários, tá? Ozan, seu plano de assistência familiar. E também um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill. Outro dia estava lá, Dr. Nobel, Dr. Eugênio Malavasi, Dr. Aldo, Dr. Écio Descrec, os 4 reunidos na mesa, né? Então, tinha muita gente querendo ser uma mosquinha para saber o que eles estavam falando nessa mesa, né? Mas, Rua Lobo Viana, 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro do Boqueirão. Comidas maravilhosas, né? E você aí pode saborear diversos pratos, né? Eu só não sei quem pagou a conta, se foi o Écio, se foi o Nobel, se foi o Dr. Aldo, né? O Dr. Aldo tem um escorpião no bolso, não deve ter sido ele. Dr. Nobel já foi do PT, não foi também. Deve ter sido o Dr. Écio Lescres ou o Dr. Eugênio Malavasi que pagou essa conta aí, né? Malavasi, foi Malavasi. Rua Lobo Viana, Malavasi, tá bem, advogado criminalista, né? Lógico. Tá tranquilo. Olha lá, vários pratos deliciosos, né? Você aí que não tá brigando com a balança, ou se tá brigando com a balança, também tem coisas diet lá também. E pode fazer igual a Daiane, que tá no peso, né? Então ela vai lá e come esses doces maravilhosos que vão aparecer aí, entendeu? Doce, tá? Um abraço pro Nelson e pro Paulo do Boqueirão Express Grill. Eu tô contente, viu? Porque o Augusto ficou com medo quando eu comecei aqui a apresentar, que eu ia perder todos os anunciantes, né? Então não perdemos, então é sinal que... Ele é seu amigo? Quem? O Augusto? Não, o Nelson e o Paulo da Boqueirão, acho. Não, o Nelson e o Paulo. Você começou a espantar os anunciantes. Não, ele falou que estava com medo, ele falou que estava com medo, né? Mas a Incatep, vou falar aqui, vou dar um boi para a Incatep. A Incatep do João já tinha saído, mas o João vai voltar em breve, já me ligou que vai voltar aqui, aí eu vou falar Incatep, entendeu? Aí eu vou falar da Incatep igual o Augusto falava, mas ainda não está aí. Vamos voltar com o Nobel aqui. Tem muitas participações, o Nobel está meio entalado aí com o negócio da CT, eu estou vendo que quase não quiseram me deixar fazer o intervalo, né? Estou angustiado. Vocês têm que falar pouquinho, porque tem muita pergunta, senão quem vai apanhar na rua é o Filete, entendeu? Que não vai ler as perguntas, entendeu? Augusto, estou muito angustiado, vamos lá. Pode falar. Primeira questão, o Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal, é que dispõe sobre os limites de atuação dos órgãos de fiscalização de trânsito. Eu não tenho notícia de que esse Código de Trânsito Brasileiro tenha modificado, tenha sofrido alguma alteração, permitindo que os órgãos de trânsito adentrassem ao domínio particular para fiscalizar o trânsito. Eu não tenho essa notícia. Se a lei municipal sofreu modificação nesse sentido, ela tem que ser questionada porque transbordou do Código de Trânsito Brasileiro ao qual deve observância. A doutora não pode ter obedece a uma hierarquia. Não pode ter virado meio santista a lei, não, tem que respeitar o federal, né? Existe uma hierarquia, o Código, que é a lei federal de trânsito sobre a mesma matéria, se sobrepõe à lei estadual e à lei municipal. Portanto, eu vou verificar, prometo, eu trago de volta essa informação na oportunidade que o Filete me convidar. Outra, a questão dos radares. Devem ou não ser sinalizados a sua existência na via pública? Eu penso que deva. Por quê? Porque se o trânsito, se a fiscalização, se os órgãos de trânsito, eles têm por objetivo preservar a integridade das pessoas e prevenir a ocorrência de acidentes, ora, então, por que não informar que ali adiante existe um radar fixando velocidade em X km por hora? Ah, mas se eu avisar, você não vai cometer infração. Eu estou dizendo, diálogo que eu tive com a autoridade de trânsito. Se eu a prevenir, o espertinho vai reduzir a velocidade e não vai cometer infração. Eu digo, bom, respondendo, mas se ele reduz a velocidade, não comete a infração, ele não está atendendo às finalidades da fiscalização do trânsito? Mas aí não consigo engasgar.
Então, na verdade, existe camuflado aí. Mas no Santos não tinha pegadinha. Tinha pegadinha em Santos aqui? Tinha pegadinha, não? Em Santos, diferentemente de São Vicente eu combati muito, que o Código de Trânsito mandava sinalizar do lado direito da via de trânsito e ele sinalizava do lado esquerdo, para ninguém ver. Não, verdade, eu entrei com centenas de mandados de segurança. Agora, quando o PT assumiu a presidência da República, o Lula, ele mandou o presidente do CONTRAN, por ele nomeado, o brasileiro, que saiu de São Paulo, foi para Brasília, ele mandou retirar a obrigatoriedade de sinalizar a existência de radar. Foi retirado. Hoje, a resolução do CONTRAN diz o seguinte: não é obrigatória a sinalização prévia de radar. Acredita? Tem que arrecadar, pô. Tem que arrecadar. Tem que arrecadar, se tira no bolso. O Barack Obama gastou $50 mil no ano. A Dilma gastou 392 milhões. Então tem que arrecadar de algum lugar, né, pô? Então, Filete... Se não cobrar a multa, você vai pagar como a mordomia, pô? Então, Filete, a minha queixa... Então, agora, um depoimento sobre uma recente... Mas Santos não tem pegadinha, né? Tem. Tu tá magoado com a CT de Santos, pô. Fala que não tem pegadinha, porque tá tudo sinalizado. Mas eu vou falar... Mas onde que era pegadinha? Posso contar uma? Posso contar uma? No Curvão era sinalizado, na frente do McDonald's era sinalizado. Sim. Entendeu? Vou contar uma. Posso? Pode. Então, atenção, o agente do trânsito, assim como qualquer funcionário público, seja ele de boa ou má fé, o que ele diz tem mais valor do que o que você diz. Então, eu estaciono meu carro, via de regra, quando estaciono, na rua Ademar de Figueiredo Lira, ali atrás do Fórum de Santos, onde eu tenho o meu escritório. E ali eu compro o meu cartão, coloco, etc. No mesmo dia que eu estacionei o meu veículo na rua Ademar de Figueiredo Lira com o cartão, que eu guardo, os cartões que eu uso, depois de utilizar, eu ponho ali dentro do carro e guardo. Não sei por quê. Tu faz igual a Vilminha, que vai no jogo do Santos e guarda os ingressos, que ela já tem mais de 4 mil ingressos. Não é bonito? Aí eu guardei o cartão dia 9 de maio, 10h20 da manhã, até as 12h20, eu estava estacionado atrás do fórum. A CT me multou na Praça José Bonifácio, estacionado sem cartão, na Praça José Bonifácio, no mesmo horário. Não, 10h30, 10h20 eu já estava com o cartão, 10h30 o agente da CT me multou na Praça José Bonifácio, em frente ao fórum. E eu falei com o Coronel Oscar, que é diretor de operações da CT, eu digo: Oscar, está vendo alguma malandragem aí do seu pessoal, porque eu nunca estacionei meu carro na Praça José Bonifácio, sobretudo, normalmente nos últimos meses, que eu sofri um acidente no meu pé, tenho andado de muleta, e eu jamais estacionaria tão distante do meu escritório para sair de muleta da praça até aquela rua atrás do fórum. Então, eu confesso, eu pedi para ele verificar. Mas ele verificou e não encontrou indícios na documentação lá de que eles tenham praticado a fraude. O que você acha que aconteceu? Então o cara passou ali e estava... Qual é a prática que eu observo? Eles pegam uma anotaçãozinha, um rascunho, e começam a anotar a placa, eles vão andando naquele entorno. Praça, ali na rua Amador Bueno, perto do... Pô, então eu vou comprar uma bicicleta, se for assim, Não, tá difícil você... Uma bicicleta, entendeu? E aí eles anotam a placa. Eu vou comprar um carro velho. Digamos assim, que a placa do meu carro, ele tivesse anotado no momento em que eu fui colocar o cartão, mas ali no outro lugar. 10 minutos depois, ele pega essa placa e multa no outro lugar, mas meu carro não saiu dali, eu não estaciono ali, jamais estacionaria. E agora eu fico perguntando como fazer para convencer a junta de recursos, aliás, quem julga os recursos é a própria CT que arrecada o valor das multas. Quer dizer, o Código de Trânsito precisa ser modificado, tinha que haver um órgão neutro, imparcial, não pode ser o credor julgar o devedor, é assim que funciona. Ele multa, ele julga e ele é o beneficiário. Ou seja, você perde sempre. Não existe uma contradição nisso. Então é difícil. E ainda mais. É o sistema acusatório. Ainda mais. Lembra a Idade Média, né? É difícil. E parte ainda do problema da presunção de que o ato do administrativo, o ato do agente, tem presunção de legitimidade. O teu não, você é falso. Mas ele mesmo que esteja mentindo, e não é a primeira vez, tem mais valor do que a sua palavra. Era essa queixa que eu queria fazer e eu tenho certeza que a CT está assistindo. Os programas que falam sobre política, tanto aqui como
painel regional, como o 102.1, o jornal lá da Litoral, do nosso amigo Cláudio Mussi, como outros programas também, 98.1, são gravados pela prefeitura, né? Então, tudo aqui, tá, muitas coisas. Outro dia eu fui lá na Praça Rotary e vi um rapaz, né? Já falei aqui, eu vi um rapaz, de uma certa maneira, afrontando os motoristas que paravam o carro ali, né? Porque na banca é muito organizado, vende o cartão por R$ 2,30, esse é o preço, né? Ele até tem uma canetinha e tal, enfim. Aí uma senhora queria comprar na banca e o marginal lá enchendo ela para comprar por R$ 4 com ele. Aí eu falei, amigo, tu não vai, pô, essa senhora podia ser a minha mãe, você não vai falecer lá aqui. E o cara da CT olhando do outro lado. Aí eu falei para ele, ó, esse cara, você é um agente público, educadamente, no meu jeito. Você tem que tomar... Vai você lá no terceiro, no DP, ficar 3 horas lá esperando. Chama a polícia. Eu falei, não, eu não preciso. Eu sou médico, eu vou trabalhar. Só que você, como agente público, tinha que fazer isso. Chamar a polícia militar. Com certeza, aquela delegacia do Gonzaga atende muito bem, tá? Não vai ficar esperando 3 horas, porque tal. Aí eu falei aqui no programa, essa reclamação, não para CT em todo. CT tem muitas coisas que eu acho positivo, tem algumas... É uma reclamação pontual. Pontual. Né? No outro dia tinha um cara lá de moto, lá parado, e não tinha mais esse meliante, né? Porque ele estava lá de flanelinha, mas se deixar a bicicleta marcando, ele vai levar a bicicleta. Outro dia o presidente do CDL Gonzaga, o Nicolau, falou aqui que muitos moradores de rua no Gonzaga praticam outras atividades também, quando dá uma chance eles, né, entendeu? Então, enfim, tem um que vai com o cachorrinho lá, para de moto, vai com o cachorrinho. Aí se veste todo lá, fica com uma roupa suja. Depois, quando ele se arruma, sai bonitinho. E as pessoas estão dando esmola, tal, de uma certa maneira. Tem abrigo da prefeitura, tem bons abrigos, e as pessoas têm que dedicar para lá. É que lá tem regra, as pessoas não querem ter regra, então querem ficar na rua. Rosima, tem um elogio para você aqui, do João do Saboal. O João ajudando a gente, parabéns pela mesa, alto nível do programa, né? E a Rosima brilhantando sua participação, né? Obrigada, João. Um beijão para você. Então, e tem o Flávio aqui, quem não sabia a opinião de vocês, e tem outras perguntas também, por isso que eu pedi que fosse breve as respostas, sobre as passarelas. As passarelas que a primeira passarela de Santos foi construída ligando o shopping Praia Mar ao... São Vicente. Não, primeira de Santos, eu falei. São sim, Vicente. Mas em São Vicente... São Vicente já tem uma, São Vicente, né? É precursora. É precursora. Queria falar sobre isso. Não, a precursora foi São Vicente, e agora em Santos também, o Praia Mar ali na Binário, tem uma também com um empreendimento que vai ser construído, que está sendo construído ali em frente, sim, né? Eu passei lá, meu neto até levou um susto. Que isso? Quando é que puseram isso que eu não vi? Seu neto não gostou? Criança geralmente gosta, né? Nobel, fala a sua opinião, depois eu falo a minha. Tá passando não, pra ele pediu a palavra, eu tô ele. dando. Meu amigo, por favor. Não foge, Rosima, não foge do debate. Não, eu jamais. Eu queria dar só o pontapé inicial, por quê? Eu estou estudando com profundidade essa concessão de uso do espaço aéreo sobre aquela rua. Como se chama aquela rua? Que liga aquela o empreendimento do Armênio. Conselheiro Ribas. Conselheiro, pronto. Isso, Conselheiro Ribas. Existe um empreendimento como é que chama? Da Miramar Construtora. Miramar Construtora, que é do Armênio. Isso. E do lado oposto tem o supermercado Praia Mar. Pois bem, a prefeitura fez uma lei assodadamente, estava parada há 3 anos, de repente, no mesmo dia aprovaram, já publicaram um decreto seguido autorizando esse empreendimento a fazer uma ligação aérea sobre o espaço aéreo daquela rua, ligando esse empreendimento, que ainda não está terminado, ao shopping Praia Mar. Essa questão realmente afeta o meio ambiente, né? A paisagem da rua ficou agora modificada com a presença de uma ponte sobre o espaço aéreo de uma via pública. Mas em Chicago tem. Chicago tem, Nova York tem, Miami tem. Eu quero saber no Brasil. Mas, cada país tem suas leis, tem sua Constituição, e nós temos a nossa... São Vicente tem também, né? São Vicente tem um preço. Rio de Janeiro tem também. Lá deve ter havido um preço. Um preço. Tudo tem o seu preço. Tem um custo, mas senão a gente não pode inovar nada, né? Eu não vejo qual é a utilidade... Quase que eu derramo meu copo. Não fica bravo com o meu... Não fica bravo com o cenário. Porque se tivesse 3 amigos, seria Miami. A indagação que se faz é o seguinte: qual é a utilidade pública, já que o poder público deve
agir de acordo com o interesse público. Parece redundante, mas não é. Então, a pergunta que eu faço para entender se é necessário ou não essa ligação aérea é qual é o interesse público na construção daquela ligação. 5 anos de concessão, quer dizer que depois já não há mais interesse público. Na verdade, o que é que o Armênio quis? Desde o lançamento do empreendimento, você pediu, eu não ataco o Armênio, não estou atacando o Armênio, é que eu tenho dificuldade de falar o nome da empresa dele. Não, eu não estou falando... No fundo é ele que está por trás dele. Então, qual é o interesse que há no fato da prefeitura legislar, praticar um decreto, um ato administrativo, concedendo a uma empresa específica ligar por cima de uma via pública um prédio que ele está construindo e que já estava avisando, divulgando isso desde o lançamento, há 3 anos. Mas, será que a gente não fica a turma do não? Porque aqui não pode fazer isso, pode fazer isso. Daqui a pouco é melhor liberar tudo. Filete, se for por essa teoria, nós não vamos precisar de regramento na cidade. Libera tudo. Mas será que nós não estamos muito com uma ponte que vai pagar IPTU para a cidade? Você viu a reação que a Rosilma falou? Quando o parente familiar dela passou lá, se assustou com aquela coisa acima, realmente causa um mal-estar. Porque você está acostumado a andar numa rua em que você vê o céu. Daqui a pouco é uma ligação. Eu quero saber se um pequeno comerciante consegue fazer o negócio daquele. Mas não tem dinheiro para fazer, não é dinheiro para fazer. Eu quero saber se a prefeitura autorizaria. Porque para que... a Universidade de Santa Cecília pode fazer de um prédio para o outro. Porque é poderosa, mas eu quero saber o pequeno. Ela pode fazer prédio para o outro pagando IPTU. E se ela fizer de um prédio para o outro e tiver como é que se diz? Tiver uma utilidade pública e eu puder atravessar Oswaldo Cruz de um lado para o outro, já diminui o IPTU daquilo, porque à noite vai ficar aberto para quem quiser transportar. Então, existe uma... A utilidade pública, Filete, é o seguinte, é quando aquele empreendimento, aquela conduta, aquele ato do poder público é dirigido, é direcionado a qualquer do povo, qualquer. Eu pergunto, qualquer do povo pode atravessar aquela passarela? Não, você vai responder somente os moradores, proprietários do empreendimento do Armênio que queiram ir ao supermercado. Você veja como a coisa é direcionada. Shopping center para amar. Então você veja que não atende o interesse público. Eu estou prometendo aqui a quem nos assiste que eu já estou investigando isso desde segunda-feira. Ainda não tem uma conclusão firmada e eu pretendo sim representar o Ministério Público local, porque eu considero que houve um desvio de finalidade na cessão de uso do espaço aéreo, que não pode ser cedido, é bem público de uso comum do povo. Tem certas coisas que não podem ser entregues a um ou ao outro. Já imaginou ceder a praia, que é um bem de uso comum do povo, a determinada pessoa? Não pode. Já imaginou ceder uma praça a uma pessoa, como fizeram lá em São Vicente com o McDonald's? Pegaram a praça do Correio e entregaram para o McDonald's? Aquilo é ilegal, não sei por que ninguém reclama, mas aqui em Santos tem algumas pessoas que reclamam. Você veja que já questionaram no programa sobre isso, então eu não estou querendo inventar a roda. Lógico. Vamos investigar... Rosilma, essa questão... Bom, dê alguns elementos, Rosilma. Eu estou vendo aqui que só faltam 2 minutos e eu estou preocupada com as perguntas aí, que o pessoal está me mandando reclamação que as perguntas não vão ser respondidas. Bom, em relação à passarela, eu vou dar uma resposta assim, muito clara e objetiva e desapaixonada. Eu considero o seguinte, o Nobel falou uma coisa muito importante. Se você vai usar um espaço público, você tem que ver se aquilo é para o público ou se é para um setor determinado da sociedade. Então, se você... E também você tem que ver se está prejudicando o público também, porque também não é só porque você está atendendo a um determinado segmento da sociedade, no caso aqui, especificamente, um prédio em construção para que essas pessoas possam entrar no shopping sem passar pela rua. Então, é um determinado grupo de pessoas que vai ser beneficiado por isso. E uma determinada construtora que também usou isso como propaganda, marketing para vender o seu empreendimento. Então, a gente se incomoda com essas coisas porque a gente sabe que espaço público e administração pública não pode ceder a determinados grupos específicos. Ela deve beneficiar o grosso da população para não haver o que a gente vê todos os dias,
confusão entre o público e o privado, né? Que a gente sabe que isso aí é crime. Muito bem, então, o que eu penso a respeito? Eu acho que a gente tem que fazer um estudo, principalmente de impacto ambiental. Ah, mas foi feito, tudo bem, mas a gente pode fazer isso particularmente, um grupo de pessoas... Diz que o vereador Murilo Barleta fez, na Associação dos Engenheiros, um debate amplo sobre isso. Um grupo de pessoas... pedir para pessoas gabaritadas fazer um estudo de impacto ambiental e encaminhar ao Ministério Público. Porque se isso for realmente causar malefício para a população em matéria de poluição ambiental, em matéria de prejuízo às pessoas, o Ministério Público vai atuar em nome da sociedade, porque é para isso que ele existe. Né? Então, acho que a gente não deva simplesmente virar as costas porque foi o Armênio Mendes, porque é o prédio, porque é o shopping, porque é um grupo de pessoas. Isso é importante, pesar isso. Mas também nós temos que ver se há fundamento para bater na passarela. Vir aqui no programa e ficar metendo pau na passarela só e sem fundamento... eu acho que não cabe aqui. Estou falando não do meu colega Nobel, que explicou muito bem isso, eu só estou apenas complementando o que ele disse, mas eu vejo muitas pessoas falarem das coisas sem saberem. Mas há caminhos, mesmo que a passarela esteja sendo construída. Fazer um estudo de impacto ambiental, encaminhar ao Ministério Público, ele é o detentor da ação penal e ele pode, inclusive, mandar desconstruir ou destruir, demolir, se for o caso de haver prejuízo para o público, porque a administração é pública, em detrimento de um grupo de pessoas. Caso não haja malefício, eu não vejo por que impedir a passarela. Aí a gente vai entrar na cultura do não, porque cidades mais evoluídas do mundo já usam essas passarelas, não sei se nas mesmas condições. Então, acho que isso tem que ser analisado profundamente para que a gente não seja leviano e ficar batendo aí só para ficar bem na fita. Essa questão das passarelas é uma questão importante, né? É que também eu entendo que alguém tem que ser desbravador. Eu concordo com uma parte da posição do Nobel e da Rosilma também. Mas também, se ninguém fizer, a gente não consegue sair. Isso só vai fazer quem tem condição, né? Mas eu entendo assim que... a cidade, se tivesse, eu acho que tem que ser os nossos vereadores que representam a gente, eles aprovaram. Eles aprovaram. Pagaram o IPTU pela passarela, não, isso é importante. Não, isso vai pagar. Não, porque mandaram aqui uma pergunta, paga IPTU sim, mas esse não é o maior problema. São duas atividades privadas, como o nome falou, vai pagar o IPTU maior. Se, por exemplo, o Marcelo Teixeira quiser fazer no Nudilho Santa, o Marcelo não quer fazer nada, eu só estou dando um exemplo. De um lado para outra rua, ele fala, eu vou deixar aberto à noite para passar todo mundo, senhora, cachorro e tal. Não vai ser só alunos meus que vão passar, vai passar quem quiser passar. Já vai ter um abatimento maior, porque tem uma utilidade pública. Se ele quiser fazer da universidade dele com a outra universidade, ligar ao lado da rua, talvez ele possa, mas ele vai ter que pagar o IPTU maior, porque já não tem utilidade pública nessa questão. Nobre, o nosso tempo estourou, precisamos fazer um outro programa para debater com isso aí, porque senão são muitas perguntas. Queria agradecer as pessoas que participaram do programa. Quer mandar as perguntas que não respondidas para a gente responder por e-mail? Vamos mandar por e-mail para vocês, pegar o e-mail de vocês. Aí depois você responde no ar, né? Outro programa, a gente pode fazer um programa só com as passarelas, chama o senhor Armênio aqui ou algum representante, fica uma coisa mais legal, né? Um abraço a todos, fiquem com Deus e com a extensa programação da TV Com.